Continuando esta viagem literária pelo mundo fantástico de Abdullah Sila, o Tribunal da Redenção é o segundo capítulo dos 10 episódios que compõem o romance Mistida. Em cada um conta-se uma história diferente, quase independente do resto. Cada história pode ser lida e compreendida separadamente. No entanto, há uma temática transversal que une todas estas histórias. Segundo a autora Moema Parente Algel, num artigo publicado em 1998, cada capítulo obedece a uma estrutura paralela e semelhante. Um mini-texto introdutório, de natureza especulativa, que introduz simbolicamente o episódio e termina quase sempre com uma interrogação. Cada capítulo tem, depois do título, uma epígrafe, constituída de versos de alguma canção, em crioulo, em mandinga, em português ou em inglês, e que não estão ali por acaso. Para além de uma peça de jazz com muito swing, como afirma Teresa Montenegro no prefácio do romance, muito bem interpretada, Mistida também o desejo em concretizar uma missão especial que deverá ser abraçada por todos os leitores e guineenses. O alcance de um mundo justo, isento de qualquer tipo de discriminação e de exploração humana. Essa tarefa sensível inserida metaforicamente no romance é apelada pelo autor através do mundo ficcional e do seu processo mágico de narrar, revelando-nos a história de uma nação, os sonhos, frustrações partilhados e sentidos pelo povo africano. Nas palavras de Abdullah Sila, numa entrevista realizada por Adulai Baldé e Maria de Fátima Maia Ribeiro, a literatura deve atuar, início de citação, na descolonização das mentes, no fortalecimento da identidade nacional, na perpétua reconstrução de um imaginário coletivo, propulsionador do senso de dignidade e de humanismo. Fim de citação. E a sua obra literária é o reflexo da necessidade de construção de um país melhor. O Tribunal da Redenção segue as pegadas do capítulo anterior. Decorre algures na Guiné-Bissau, numa cela onde 6 indivíduos, com caminhos e passados diferentes, compartilham não só o mesmo espaço físico, como também o mesmo destino. O pequeno episódio centra-se em torno do recluso Oro, denominado por número 6, que conhece e se dá a conhecer, estabelecendo um elo de ligação entre os dois mundos, o seu, o da esperança, e o dos colegas reclusos, que neste caso representam o sofrimento do próprio povo. Segundo a numerologia, o algarismo 6 simboliza o equilíbrio e harmonia, estando também relacionado com a verdade e honestidade, sendo concebível afirmar que tais características definem o recluso Oro. Para além de ser a chave de reativação da esperança, é também o símbolo de resiliência, sendo o único capaz de conseguir encontrar uma luz no meio de tanto sofrimento e massacre. Os reclusos encontram como forma em passar o tempo um tribunal da redenção, nome atribuído a uma espécie de círculo que nunca se fechava, dando origem a um ritual de memórias renovando aos poucos a esperança que todos julgavam perdida. Um sentimento roubado outrora pelo sistema político do próprio país, cuja única preocupação passava por, início de citação, encher a barriga e os bolsos de alguns, fim de citação, e não no seu povo. Essa ideia é transfigurada através da personagem Connaughton, um dos reclusos, abandonado por um país sem escrúpulos, no qual deixou de acreditar, perdendo a sua essência e o sonho que o alimentava, a voz da pátria que ajudara a construir. A solidariedade, a união e a esperança são os temas simbólicos mais notados ao longo do episódio. Nesse Tribunal da Redenção, num jogo dicotómico entre o interior e o exterior, o sofrimento, inicialmente enraizado em cada um deles, dá lugar a um espaço de abertura, onde o julgamento perde a sua conotação negativa e se transforma num ato cúmplice de solidariedade.
Na tristeza e amargura dos dias tenebrosos, algo positivo começa a crescer, sendo dentro desta esfera que os reclusos conseguem descobrir a verdadeira luz, representado pelo mundo exterior e materializada pelo pássaro alma biafada, mencionado no testemunho do Oro. A própria forma textual do capítulo mostra uma ruptura em relação ao sonho que outrora foi abandonado entre todos e à mistida que ainda está por cumprir, que é transmitida por esta personagem, o número 6, o único capaz de ver e trazer a novidade aos colegas de cela. A esperança é um sentimento que vai ganhando cor ao longo do episódio, na qual as personagens voltam a acreditar, cada uma narradora das suas próprias frustrações e vivências. Unem-se em prol da sua liberdade, dando origem a uma metáfora que se eternizará no momento do clímax, o casamento entre o Sol e a Lua. Por outro lado, também podemos verificar uma sensação de liberdade ansiada por todos e representada pela ave alma biafada que anuncia a Oro o caminho para a harmonia entre irmãos e que falta efetivar, a mistida. O alma biafada ia voltar no dia seguinte, ao amanhecer, à altura em que ia ocorrer o casamento do Sol com a Lua. Depois segredou a cada um, sem que o companheiro do lado ouvisse, a mistida que tinha que safar antes da alvorada. O episódio termina com a saída dos reclusos da prisão com uma missão em mãos, agora coletiva, deixando em aberto a concretização da mesma. O Tribunal da Redenção é uma pequena utopia repleta de significados, que leva os seus leitores a acreditar num sentimento novo de esperança através do avivar de memória coletiva do seu povo, um sonho de mudança, uma mistida perpetuada pela sua nação.